Livro Eu, Meu Pavio Curto e Deus, de Lisa Bever. Capítulo 3. Dormindo com o inimigo. Quando John e eu éramos recém-casados, discutíamos com frequência. A maioria desses embates ocorria em algum momento depois do jantar. Mas antes de irmos para a cama, em geral, depois de uma dessas discussões acaloradas, eu não me via pronta nem disposta a me acalmar, perdoar e esquecer antes de dormir. Como você talvez tenha observado, eu tinha um pequeno problema para lidar com a raiva e o perdão. Fazia greve de silêncio, intercalada por pesados suspiros. Depois, me atirava na cama e virava as costas para John. Mas eu me posicionava tão perto da beira da nossa cama, king size, que meus joelhos ficavam para fora. Queria ter certeza de que nenhuma parte do meu corpo encostaria nele. Depois de alguns minutos em silêncio mortal, em que eu me ajeitava exageradamente, John costumava dizer: "Deixa disso, Lisa. Vamos orar." "Eu posso orar sozinha, muito obrigada." Bufava eu, em resposta, sem me voltar para ele. Seguia-se mais um tempo de silêncio, no qual eu fingia estar dormindo. Às vezes, John também permanecia deitado, em silêncio. Outras vezes, ele saía do quarto e depois voltava para resmungar e se revirar na cama. Então, de repente, ele saltava da cama como um super-herói, acendia as luzes e arrancava o edredom de cima de mim. "Não vamos deixar o sol se pôr sobre nossa ira", anunciava ele com autoridade. Eu já havia passado por isso muitas noites antes. O sol já se pôs, de volta às cobertas, e eu puxava o edredom da mão dele. "Não", retrucava John. "Nós precisamos orar." Então, entrávamos em um cabo de guerra com o edredom. Por fim, John me vencia pela exaustão, e eu orava de má vontade e com o coração endurecido. Algo do tipo: "Perdoo meu marido como um ato de fé, pois quero que ele pare de me atormentar e me deixe dormir." No dia seguinte, John acordava feliz e descansado, enquanto eu acordava exausta e mal-humorada. Ficava com raiva porque ele tinha dormido bem e eu não. Eu não dormia bem porque ainda estava cheia de ira. Com ou sem oração, eu não sabia como renunciar à minha ira até sentir que a outra pessoa fora suficientemente castigada ou que meu lado da discussão tivesse sido adequadamente verbalizado e compreendido. Eu também precisava de garantias que eu considerasse satisfatórias, de que o delito não se repetiria. Por vezes, eu cobrava algum tipo de penalidade, penitência ou promessa. A esta altura, já deve estar claro porque aquele breve período entre o jantar e a hora de dormir não era suficiente para completar satisfatoriamente esse processo. Como uma mulher em um daqueles duelos de faroestes antigo, eu ia dormir sem ter acertado as contas. Ainda havia uma dívida a ser paga. Antes de irmos para nossos trabalhos pela manhã, também não havia tempo suficiente. Em geral, eu ainda estava em modo zumbi. Por entre pálpebras pesadas, eu lançava olhares faiscantes para meu marido feliz e seguia cambaleante até o chuveiro, na esperança de melhorar minha disposição com um banho. Depois, quando ia tomar café, eu dava continuidade àquela greve de silêncio e acrescentava alguns suspiros devidamente calculados. Caso John não estivesse percebendo meu desagrado, por fim, ele entendia. "Aconteceu alguma coisa, meu amor?" perguntava ele. "Sim", respondia eu, em voz baixa. "Pensei que tínhamos resolvido tudo ontem à noite." "Não resolvemos nada. Só queria que você parasse de me irritar e me deixasse dormir", retrucava eu, com raiva. "Preciso ir trabalhar." Batendo o pé com uma determinação renovada, eu subi as escadas. Retomaríamos a discussão depois do trabalho. Eu teria o dia inteiro para pensar nos argumentos
que usaria à noite. Quando chegávamos em casa, sempre tínhamos outro desentendimento, dessa vez acrescido da briga da noite anterior e possivelmente da noite antes daquela, e da outra noite. E assim por diante. Uma vez que eu não resolvia a ira em relação a meu marido, sentia-me perpetuamente ofendida. Estava sempre chateada ou pronta para ficar chateada. Saiba quando abrir mão. Uma parte importante de você está irada. E não pecar é reconhecer o momento de abrir mão da ira. Perpetuar a ira prolonga o pecado, que por sua vez estende o rancor, intensificando assim a reação da ira. Deixamos de tratar de uma ocorrência que causou descontentamento e passamos a lidar com o acúmulo de incontáveis infrações cometidas contra nós. Somos repetidas vezes atingidas pela mesma ofensa até que a situação deixa de ser apenas uma lesão e se torna uma ferida, de punhalada múltipla. Consideremos em maior profundidade o que Efésios 4:26 diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aqui encontramos um princípio físico e espiritual de grande valor. Quando vamos dormir chateadas, acordamos irritadas. Quando não oferecemos misericórdia a outras pessoas na noite anterior, temos dificuldade de receber a misericórdia de Deus pela manhã. Salmos 59:16. Davi, em seus salmos, advertiu sobre o perigo de convidar a ira para dormir conosco. Perturbai-vos em vossas palavras, irai-vos, e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Salmos 4:4. Esse guerreiro que cantava e tinha um coração que agradava a Deus, compartilhou essas palavras de sabedoria, que transcende época e culturas. Com base em sua experiência, ele nos a demonstrou. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre vossa cama e calai-vos. Na versão em inglês, Davi usa termos no plural, camas e corações. A maioria de nós dorme em uma cama só, e cada um de nós tem só um coração. É provável que ele soubesse que a maior parte da ira se passa dentro de relacionamentos e estivesse tratando disso. Esses relacionamentos abrangem casais, membros de família e amigos. Na época de Davi, não era incomum as pessoas casadas dormirem em camas separadas. O rei estava dizendo a seus súditos que devem ir para as suas respectivas camas, aquietar-se e com toda a calma sondar o coração e apresentá-lo a Deus. Aquiete-se e saiba que Ele é Deus. Há um convite para honrar a Deus, para nos aquietar e saber. Saber o quê? Saber que Ele é Deus, ao permitir que Ele se revele em meio à nossa aflição, aos nossos conflitos ou às nossas crises. Ele deseja ser a última palavra que você ouve antes de pegar no sono. Na quietude, não diga mais nada. Não tenha a última palavra. Não justifique seu posicionamento. É hora de ter o entendimento e a perspectiva de Deus e colocar de lado todos os argumentos. Com frequência, orar e meditar diante de Deus é muito mais uma questão de ouvir do que de falar. Não posso me purificar em minha enxurrada de palavras vociferadas e cheias de raiva. Elas expressam apenas meu lado, minhas justificativas, minhas frustrações. Minha torrente de relacionalizações é turbulenta e lamacenta demais para me purificar. Serve apenas para trazer mais sujeira à superfície. É a fonte de água viva, calma, tranquila e profunda, que revigora e remove minha culpa e vergonha. Sonhos de ira. Mas, e se decidirmos rejeitar o conselho de Davi e recorrer a nosso próprio raciocínio? Nossa frustração e nossa dor são reais e presentes demais para renunciarmos a elas sem antes dormir pelo menos uma noite em sua companhia. Acolhemos a ira
e a trazemos para junto do peito, como se fosse um escudo. Ainda que peguemos rapidamente no sono, teremos uma noite de inquietação e tormento, como acontecia comigo, pois, quanto mais você se preocupa, mais pesadelo terá, e quanto mais você falar, mais tolices dirá. Eclesiastes 5:3. Em vez de acordarmos limpa, lúcidas e revigoradas, encontraremos a mente pesada em razão de pensamentos sórdidos e irados de todo tipo. É bem possível que os pesadelos da noite anterior nos acompanhem à luz da manhã e talvez nos envolvam em uma mortalha esfarrapada de desânimo ou medo. Tentamos nos desvencilhar dos sonhos, mas em manhãs desse tipo, eles parecem apegar-se tenazmente a nós. Quando John e eu casamos, não raro eu acordava com raiva dele por causa de algum sonho que eu tivera durante a noite. Estava convencida de que ele havia participado ativamente de bom grado do meu pesadelo. Estava quase certa de que ele sabia o que havia feito e voltaria a fazê-lo na vida real, assim que tivesse a oportunidade. É claro que eu estava sendo ridícula, mas tudo parecia bem real na opaca luminosidade matinal do meu rancor. Ou talvez sua noite tenha sido tão desprovida de sonhos quanto de descanso. Você dormiu, mas o sono foi leve e agitado. Agora, os vestígios de ira da noite anterior parecem um denso nevoeiro em sua mente, que confundem seus pensamentos. Você se esquece dos pedidos de desculpas e do perdão, lembrando-se apenas da ofensa. À luz da manhã, a situação parece mais assustadora e ofensiva. Não dá para deixar passar. Alguém tem de pagar pelo que fez. Agora, você é a vítima, e vítimas não pedem misericórdia, pois estão ocupadas demais exigindo reparação. Recusamos a misericórdia que Deus oferece pela manhã, quando acordamos, pois nos sentimos cheias de razão e vitimadas. Se há uma coisa que aprendi, é que preciso de um bocado de misericórdia, e, portanto, tenho de oferecer um bocado de misericórdia. Ao voltarmos a Efésios, vemos que Deus tem mais coisa a dizer. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27. Pecar nos momentos de ira, adiando sua resolução, permite que o diabo tenha acesso a essa situação, ou lhe dá direito de interferir. No comentário de Matthew Henry, encontramos a seguinte observação: que seus ouvidos sejam surdos, aqueles que sussurram, contam mentiras e espalham calúnias. Quando estamos sozinhas na cama, cheias de ira, a quem mais daremos atenção? Nossos pensamentos soam alto demais. Impede-nos de ouvir a voz calma e suave. Percebemos a voz mais agressiva e estridente, aquelas que mantêm o registro exato das ofensas cometidas contra nós no passado. O acusador de nossos irmãos envia seus mensageiros. Eles sussurram alto em nossos ouvidos enquanto tentamos pegar no sono, intensificam o ataque e incluem mentiras e calúnias, ao mesmo tempo que repassam imagens de mágoas e dores do passado. Em seguida, projetam possibilidades futuras de conflitos. E quando acordamos, sentimos-nos exaustas, aborrecidas e profundamente ofendidas. Não se esqueça de como a Bíblia descreve o diabo. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Ele anda ao redor, à procura daqueles que não são sóbrios e vigilantes. Sóbrio é o oposto de embriagado. Uma pessoa embriagada muitas vezes não tem a consciência do que está acontecendo à sua volta. Suas percepções e perspectivas ficam embaçadas. Seu tempo de reação é mais lento. Seu raciocínio fica distorcido. Estar vigilante significa prestar atenção e ficar de sobreaviso. Implica estar desperta e atenta.
Leões costumam caçar durante a noite. O diabo é comparado a um leão que ruge à procura de alguém para devorar. Claro que ele não entra literalmente em nosso quarto e nos devora fisicamente. Se fosse o caso, faríamos questão de resolver a própria ira antes de encostarmos a cabeça no travesseiro. Não, ele nos consome de outras maneiras mais sutis. Maneiras que, embora sejam menos evidentes, não são menos perigosas para nós. Ele devora nossa alegria, nosso descanso, nossa força, bem como nossa saúde, nossos relacionamentos e nossos pensamentos. No lugar do silêncio tranquilo, ele incute o ruído contínuo de acusações. O temor sereno e reverente do Senhor é sobrepujado pelo medo que nos atormenta e nos tortura. Creio que Deus usou a persistência de um leão faminto e o terror que ele causa para ilustrar a determinação e a persistência com que Satanás nos busca. Ele fareja ofensa e ira, não resolvida da mesma forma que um leão sente o cheiro do sangue de sua presa. Durma na luz. Talvez jamais compreendamos plenamente, aqui na terra, o quão importante é obedecer às advertências de Deus. Aqueles que têm obediência semelhante à de uma criança, que não recorrem a longas justificativas, recebem mais autoridade espiritual do que os eruditos, que escolhem apoiar-se no próprio entendimento. A obediência protege, mas a sabedoria humana é loucura para Deus. Em comparação com a sabedoria de Deus, a nossa tem aparência de mera insensatez. Eu moro no Colorado, e se um guarda florestal batesse à porta da minha casa e avisasse que um urso selvagem e esfomeado estava solta em nossa vizinhança, eu não apenas daria ouvidos às palavras do guarda, também lhe pediria para sugerir algumas precauções úteis. Se ele dissesse: é importante dormir com as luzes acesas esta noite, eu seguiria sua instrução, embora sempre prefira dormir no escuro. E eu continuaria a dormir com as luzes acesas enquanto o urso não fosse capturado ou morto. Deus deseja que durmamos na luz de sua verdade, quer a compreendamos plenamente ou não. Se somos advertidas de modo tão sucinto a ser sóbrias, vigilantes, atentas e autocontroladas, é sábio darmos ouvidos a essa advertência. Aprendi essa lição do modo mais difícil. Eu imaginava que fosse mais sábia e que conseguisse dormir mesmo quando estivesse com raiva. Não foi algo que começou quando me casei. Já estava presente em minha infância e na juventude. Eu tinha o hábito de ficar deitada na cama, meditando sobre a ofensa. Pensava em vingança e em minha ideia de justiça. Não era cristã e, portanto, no curso de minhas amarguradas reflexões, eu não refletia sobre a sabedoria de Deus e sua instrução. Permitia que o modo de pensar do mundo ditasse minhas atitudes e reações. Estudos comprovam que a maioria de nós desenvolve a reação de ira no início da infância. Os padrões são definidos por meio de reforço positivo ou negativo. Aprendemos a fazer o que funciona ou o que leva outras pessoas a nos dar atenção. E repetimos esse comportamento com tanta frequência que ele se torna um hábito. Algumas de vocês talvez tenham tomado a perigosa decisão de ir para a cama com raiva por ignorância, como eu fazia quando criança. Outras talvez conheçam a verdade, mas escolham sua própria sabedoria. Outras ainda talvez escolham não ir para a cama iradas com outra pessoa. Sua ira é contra si mesmas. Vão dormir decepcionadas ou chateadas consigo mesmas. E imaginam que, ao castigarem a si próprias durante toda a noite, acordarão diferentes, transformadas. Mas não é isso que acontece. O castigo repetido a cada noite não é construtivo, é destrutivo. Engana-se quem imagina que a ira só é destrutiva quando se volta a outras pessoas. Quando eu não estava aborrecida com meu marido, muitas vezes estava decepcionada comigo mesma. Toda noite, quando eu ia para a cama, recitava
uma lista mental de tudo o que havia feito de errado durante o dia. Eu me condenava com essa lista e me flagelava, com a vergonha produzida pela recordação de erros, na tentativa de realizar expiação por minhas infrações. Não estou dizendo que é errado fazer uma retrospectiva do dia e perceber que nos equivocamos ou desejar que tivéssemos agido de forma diferente. É saudável deixar que o Espírito Santo traga lembranças, palavras ou atos que o entristeceram. A melhor forma de fazer isso, porém, é na quietude do nosso quarto, lendo a Bíblia ou entrando em comunhão com o Senhor em nosso coração. Aquilo que eu fazia e aquilo que eu temo que muitas de vocês façam era me repreender durante a noite e então deixar que o peso da culpa me sufocasse enquanto eu dormia. Pela manhã, permitia-me orar e pedir perdão, mas a essa altura, a culpa era tão intensa que eu tinha dificuldade de crer que as misericórdias do Senhor se renovariam a cada manhã. Por exemplo, se eu ficava decepcionada com a maneira que eu tinha tratado meus filhos durante o dia, eu me condenava fortemente. Eu devia ter sido mais paciente. Permitia que a culpa tomasse conta de mim, até que eu me sentisse angustiantemente mal. E nesse desespero e nesse ódio de mim mesma, eu ia dormir. Tinha esperança de, ao acordar, não estar tão aflita a respeito da minha impaciência e da cena da noite anterior não se repetir. Em vez disso, porém, eu acordava me sentindo desanimada, fracassada. O peso desses sentimentos era tão grande que parecia insuportável, tornando os desafios do dia a dia ainda mais difíceis. Eu criava as condições ideais para voltar a fracassar. Então, descobri que o ódio e a raiva de mim mesma são destrutivos. Enche-nos de culpa, não transforma nossos relacionamentos, nem nosso ser interior. Jesus sabia que a culpa por nossos pecados e falhas era pesada demais para nós, e, portanto, ele a tomou sobre si. Ele deseja que a luz da sua verdade, ou seja, da sua palavra, brilhe sobre nossas falhas. Essa luz cura aquilo que ela revela. Ao nos aproximarmos de Jesus, ele dissipa as trevas de nossa vida, até que se tornem luz. Culpa é escuridão, misericórdia é luz. Os versículos a seguir estão entre os meus prediletos. Apresentam uma bela imagem do processo de transformação. A vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Provérbios 4, 18 e 19. Em um capítulo mais à frente, trataremos da questão importante de perdoar nós mesmas. Por ora, precisamos ter consciência de que estamos trilhando a vereda do justo. Embora não sejamos perfeitas, estamos caminhando rumo a um dia perfeito. Versículo 19. Este é o momento de deixar que seu coração seja purificado. Convido você a aceitar a palavra e a sabedoria de Deus e a orar comigo. Pai Celestial, eu me dirijo ao Senhor em nome de Jesus. Cometi o erro de dormir com o inimigo. Por favor, me perdoe. Não vou mais dormir com raiva, culpa ou ira. Não vou mais permitir que a escuridão envolva meu coração. Quero que a luz de sua palavra e de seu amor permeie meu coração com a verdade. Permanecerei em tranquilo silêncio em minha cama e buscarei sua direção. Tomarei para mim a promessa de sua palavra. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Provérbios 3:24. Humilho-me em obediência debaixo da sua mão poderosa. Resisto ao diabo, que terá de fugir das partes de minha vida em que dei lugar a ele. Peço que o Senhor me proteja enquanto eu durmo, pois em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8.